E na semana que está passando, ainda não passou, né? Não tem jeito, né? Não tem outros assuntos que a gente possa tratar. É meio que um diário de guerra, né, Kilin? As últimas do conflito entre Israel e Irã. Conta aí pra gente. Bom dia pra você. Infelizmente, viu, Megali? 7º dia desse conflito. Bom dia a você, a Roberta e a todos que nos acompanham. E a última madrugada, ela representou um ataque forte do Irã contra Israel, que inclusive viu um hospital muito importante no sul do país ser bombardeado por um míssil. O Irã afirma que o alvo era uma instalação militar que fica ao lado desse hospital, mas Israel falou que o Irã atacou civis. Um hospital que tem 1.000 leitos, ele oferece serviços de saúde para cerca de 1 milhão de israelenses ali no sul do país, então é uma estrutura bastante significativa e importante. E outras regiões também foram atacadas e danificadas no centro de Israel e também em Tel Aviv. Então a capacidade do Irã de lançar mísseis está deteriorada, mas ela ainda está presente. E o que o Irã faz? Sobrecarrega o sistema de defesa de Israel. A gente fala muito do domo de ferro, mas existem outros sistemas de defesa. E tem também uma estratégia que o Irã tem enviado mísseis falsos. Né? Tem os mísseis verdadeiros, mas os mísseis falsos, porque Israel vai abatendo esses mísseis, é muito caro. Tem um míssil de um sistema de defesa chamado Arrow, que custa 4 milhões de dólares. A estimativa é que cada madrugada Israel está gastando cerca de 300 milhões de dólares. E o Irã, além dos mísseis balísticos que tem, possui ainda muitos drones, e esses drones são baratos, né? Os Shaheds são fabricados por cerca de 20 mil dólares, então é algo bastante caro para Israel. Um analista, inclusive, falou que o estoque de mísseis de defesa de Israel está baixando, que precisa de reposição, e não se sabe também por quanto tempo, tanto o Irã como Israel teriam fôlego para continuar nessa guerra. Como resposta, Israel atacou uma usina nuclear de Araf, que é uma usina que resfria água, né? Então é uma usina de água pesada, e também o ministro da Defesa de Israel falou que o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, não pode mais existir. Voltou a falar isso nesta quinta-feira. E nos últimos dias saíram informações de que Israel estava perto ou a poucas horas de matar o líder supremo, mas que os Estados Unidos teriam vetado. E o Donald Trump também deu uma declaração falando, olha, a gente sabe onde ele está, é um alvo fácil e não vou matá-lo, pelo menos agora. Então parece ser uma tática de pressão para ver se o Ayatollah ele cede ou se rende como o Donald Trump pediu. E amanhã é um dia importante para a diplomacia, porque acontece uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU, uma reunião que foi pedida pelo Irã, mas com apoio da Rússia e também da China, além de uma reunião entre europeus e possivelmente oficiais iranianos em Genebra, na Suíça. Vamos torcer para que a diplomacia consiga avançar e coloque fim nesse conflito, porque há muitos civis sofrendo e, é claro, pode ter uma escalada ainda maior. E o que gerou esse conflito? O enriquecimento de urânio do Irã, que Israel afirma é para ter bombas nucleares. Hoje, 9 países têm bombas nucleares. Então, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido, França, Paquistão, Índia, Coreia do Norte e Israel, apesar de Israel não falar isso abertamente. Em 68 foi assinado um tratado de não proliferação nuclear, justamente para impedir que outros países entrem nesse seleto grupo. Israel não tem muitas vistorias, e porque muita gente se pergunta, Israel tem armas nucleares e o Irã não pode ter um enriquecimento de urânio e possivelmente uma arma nuclear, apesar do Irã sempre negar e muita gente não acreditar. Porque na visão do Ocidente é mais fácil você controlar Israel, você tem mais controle. Marca num regime fundamentalista, teocrático, pode gerar um problema enorme. E não há uma explosão em guerra de bomba nuclear desde 45, Hiroshima e Nagasaki. E só a bomba de Nagasaki tinha 15 quilotons, equivalente a 15 mil toneladas de TNT. De Hiroshima, 21 quilotons. E a bomba mais forte já produzida e testada foi justamente pela União Soviética, Tsar Bomb, que tinha 50 quilotons, 1000 vezes mais forte do que a bomba de Hiroshima. E as imagens são impressionantes, um cogumelo de fogo, uma força enorme, né? E a bomba nuclear, ela gera energia, que gera luz,
radiação e destruição em efeito cadeia. Então não só mata muita gente com a explosão das pessoas que estão no raio próximo da bomba, mas também você tem radiação que quem sobrevive acaba morrendo depois e depois. Então hoje as bombas atômicas estão muito mais poderosas e muito mais destrutivas. E aí os países que têm não querem se desfazer, porque é justamente aquela coisa de dissuasão. Se você me atacar, eu te ataco. Então resta saber se Israel de fato, pela bala, vai conseguir acabar com esse programa nuclear iraniano. Porque para muitos o único jeito de fato não é só você bombardear essas instalações, mas é você mudar a mentalidade do regime. Esse regime não vai mudar a mentalidade. Tendo uma troca de regime, um regime que possa ser mais alinhado com o Ocidente e abandonar esse projeto de enriquecimento de urânio. E curiosamente, né, que Israel também nunca admitiu publicamente que possui armas nucleares. Nem admite nem nega, né? É aquilo que eles chamam de ambiguidade. Como é que é? Ah, meu Deus. Ambiguidade deliberada. Eles não falam que nem que sim, nem que não, embora todos nós saibamos que Israel possui um arsenal nuclear. Eu falava ontem aqui que ninguém aqui nutre, imagino eu, nenhuma simpatia pelo regime dos ayatolás. Se esses caras caíssem de uma maneira planejada e fosse instituído lá um novo regime democrático, porque a população iraniana ela é surpreendentemente liberal, né? Uma população jovem, sonhadora, não é uma população que combina com a dureza dos ayatolás, né? Aliás, o Irã era um país extremamente liberal e aberto até 1979, quando da Revolução Islâmica. E fosse o caso, eu estaria torcendo muito para esse regime cair na semana que vem, Kilin, de qualquer maneira. Só que, nos últimos 100 anos, ninguém aqui vai conseguir me apontar uma experiência bem-sucedida de queda de regimes apoiada pelos Estados Unidos. Nenhuma nos últimos 100 anos. Alguém vai falar, Guerra Fria. Guerra Fria não foi uma troca de regimes patrocinada pelos Estados Unidos. Você vai falar da interferência dos Estados Unidos no Chile, que gerou uma ditadura brutal, na Argentina, no Brasil, no Iraque, né, que tiraram Saddam, que era um demônio, mas inventaram o Estado Islâmico. Na Síria, mesma coisa, tiram o ditador e colocam lá um primo próximo do Estado Islâmico. No Afeganistão, os caras armaram aqueles rebeldes anti-União Soviética, criaram o Talibã. Nunca houve uma experiência bem-sucedida de troca de regimes patrocinada pelos Estados Unidos no último século. Isso é um fato. Isso é um fato. E esses caras não fazem ideia, Kilin, do que eles vão colocar no lugar do regime dos ayatolás se eles conseguirem de fato derrubar o regime. Isso ficou muito claro ontem. O Kilin, você viu a entrevista do Ted Cruz pro Tucker Carlson? Você teve a oportunidade de ver já? Acho que o Kilin caiu. Se você não viu, você que está nos ouvindo aí, o Tucker Carlson é um ex-apresentador da Fox News. Um cara que, aliás, eu acho até meio desonesto em vários momentos. Ele é um cara bastante pró-Trump, mas ele é também bastante isolacionista. Ele é um cara que é contra interferências americanas no exterior, como essa que está acontecendo agora no Irã, ou que vai acontecer, se você preferir. E ele entrevistou o Ted Cruz, senador americano, já foi pré-candidato à presidência pelo Partido Republicano, é um grande apoiador dessas ações americanas e virou também um grande apoiador de Donald Trump. A entrevista tem 2 horas, vá até o YouTube, tá lá na íntegra. Se você não tiver afiado com o inglês, coloca lá a tradução do YouTube, que é bastante razoável. Você vai ver uma atuação constrangedora do Ted Cruz. Em determinado momento, o Tucker Carlson pergunta para ele, qual é a população do Irã? Ele vai falar, não sei, não estava esperando a pergunta. O senhor não acha relevante saber a população do Irã? Se tem 10 milhões, 20 milhões, se a gente vai patrocinar uma troca de regime naquele país, pelo menos saber quantas pessoas moram ali? Ele, não, eu não conheço pormenores. Caramba, a população do país é um pormenor? Qual é a composição étnica do Irã? Ele pergunta ao senador. Aí o senador dá uma titubeada ali e fala, é persa e não sei o que lá, erra tudo. Em determinado momento o Tucker Carlson consegue fazer ele falar que nós vamos atacar, e aí ele falou, opa, peraí, você acabou de falar nós vamos atacar? Então o senhor está me informando aqui que os Estados Unidos vão entrar nessa guerra. Ele, não, nós estamos dando apoio.
Mas não foi o que o senhor disse. O senhor disse, nós vamos atacar. Era um festival de constrangimentos. E o Ted Cruz cada vez mais encurralado. O Tucker Carlson, você tem que admitir, ele é muito habilidoso. Você começa a assistir a entrevista, parece uma ação entre amigos ali. Ele vai levantando bolas, o cara vai cortando, vai levantando, ele vai cortando, até a hora que ele vai lá na jugular do Ted Cruz. E é constrangedor. Esses caras estão patrocinando a queda de um regime de um dos maiores países do mundo, com uma população, para quem não sabe, de 92 milhões de habitantes, quase 100 milhões de habitantes. Um país que tem a capacidade de produção, talvez, de armamentos nucleares, um país que tem uma aliança muito próxima com Rússia, com China, sem fazer a mínima ideia do que acontece dentro daquele território. É o caminho para o desastre. É Iraque, Síria, Estado Islâmico vezes 1000. Esses caras não fazem ideia do que eles estão fazendo. Ô, Killian, acho que você deu uma travadinha, não sei se você viu essa entrevista, mas se não viu, corra até o YouTube, coloque lá Tucker Carlson e Ted Cruz. Você vai ficar apavorado, cara. Você vai ficar em posição fetal, vai